Os doentes vinham de trem até aqui, né? Foi construída uma pequena estação aqui próximo, né? Então, o vagão era específico para transporte de paciente, com legendas nas laterais, onde se lia Leprosário São Roque. As pessoas, quando o trem chegava próximo aqui ao hospital, fechavam a janela do trem. O que não sofreram esses doentes ao longo da história? Os doentes eram segregados da sociedade e da família. Disseram-me pacientes e moradores antigos, vizinhos, que o dinheiro para sair do hospital, a moeda, devia passar pelo fogo. E o dinheiro, papel, a cédula, era passado no ferro elétrico e as urnas também de votação eram descontaminadas. O hospital ele foi pensado para ser autossustentável, isto é, o Estado colocou aqui médicos, religiosas, alguns funcionários aí, alguns setores técnicos aí, né? Então, o hospital tinha cinema, tinha delegacia, tinha campo de futebol, né? Prefeitura, o delegado, o prefeito, a guarda interna, e toda a mão de obra era feita pelos pacientes. Então, o hospital tinha um cemitério próprio, até porque que o preconceito, os cemitérios aí municipais não aceitavam pacientes com hanseníase. E outra que era muito longe, as pessoas que vinham aqui do interior, como que ia levar um corpo para lá? Então era enterrado aqui mesmo. Mas durante décadas e décadas ele foi um próprio do hospital. Meu estado geral estava crítico quando me trouxeram para Curitiba. Eu vim saber o que eu tinha, que doença era e o que era esse lugar aqui dentro do hospital, né? Fiquei muito assustado, caiu o mundo para mim, né? Eu demorei acho que alguns minutos aí para me recuperar do susto. E fui abordado por uma religiosa, né, que trabalhava, era chefe do setor da enfermaria masculina. Ela me disse o seguinte: se você quiser, você pode até começar a aprender a fazer alguma coisa aí na enfermagem, por exemplo, né, aprender. E eu topei e fiquei. Foi aqui também que eu aprendi datilografia. O sino da igreja tocava 9 vezes, anunciando que tinha falecido um paciente do hospital. A hanseníase, ela aparece como manchas que são às vezes mais claras, mais avermelhadas, às vezes mais escuras, com alteração da sensibilidade na pele, ou seja, ela diminui a sensibilidade, não sentindo dor, calor, às vezes o tato, pode ser acompanhado por dores nos nervos, principalmente no cotovelo e no joelho. Essa é uma doença que, quando tratada precocemente, ela não deixa sequelas. As sequelas, elas serão acompanhadas de maneira diferente após a alta do paciente. O tratamento vai variar de 6 meses a 1 ano. O medicamento, ele é fornecido gratuitamente pelas secretarias de saúde e são comprimidos e cápsulas que o paciente vai tomar em casa. Eventualmente, as sequelas que podem acontecer são áreas então amortecidas nas mãos e nos pés, que tem um potencial de traumatizar com mais frequência. E temos também então a formação de garras, tanto na mão quanto no pé. Então os dedinhos podem ficar, digamos, mais encurtados ou mais enroladinhos e eles acabam não conseguindo fazer as movimentações adequadas. E o que a gente observa muitas vezes é a formação de feridas. Essas úlceras, elas não são causadas pela doença, mas pela falta de sensibilidade. Alguns pacientes podem, eventualmente, durante a doença, então, antes, durante ou depois do tratamento, apresentar quadros com febre e lesões pelo corpo, que lembram que a gente chama de eritema nodoso, que são pelotinhas avermelhadas que aparecem em todo o corpo, mas que é tratado de maneira diferente, independente do tratamento para infecção, que é tratado com a poliquimioterapia. É muito importante que todo paciente diagnosticado leve os seus comunicantes, ou seja, os seus familiares, as pessoas que convivem mais próximas, para serem examinadas. Porque aquele que aparece com o primeiro sintoma, eu sempre digo, às vezes leva a fama de ser o primeiro caso, mas nem sempre é o primeiro caso da família, podem existir outros. E aquela pessoa que esteve exposta, uma pessoa que não se tratava e que fez a transmissão, os outros familiares podem ter a mesma exposição.
então sendo necessário fazer a avaliação de todos os comunicantes. Atualmente, o atendimento à pessoa atingida pela hanseníase é realizado pela Rede SUS e os 399 municípios do estado do Paraná existe pelo menos uma equipe capacitada para dar o atendimento integral à pessoa atingida pela hanseníase. O lema da nossa coordenação é cuidar da pessoa atingida pela hanseníase nos aspectos psicológicos, físicos e sociais. Cuidar, então, é o caminho para controlar essa doença no nosso estado. Eu vou falar com vocês a respeito da hanseníase, uma doença das mais antigas da humanidade, uma doença milenar, uma doença bíblica, uma doença que já causou muito preconceito entre as pessoas, até porque era historicamente na antiguidade, quando ela era conhecida como lepra, uma doença que não era curável, que não era tratável, diferente do que é a realidade de hoje. A hanseníase é hoje uma doença totalmente tratável, uma doença totalmente curável. Para que vocês tenham a ideia de qual é a situação da hanseníase no nosso meio, no Paraná são diagnosticados, ou seja, são descobertos cerca de 1.470 casos novos por ano. Nós temos como principais políticas de ações prioritárias para serem desenvolvidas por esse governo a realização do diagnóstico precoce, a realização do tratamento integral à pessoa atingida pela hanseníase e a realização dos exames dos contactantes como estratégia para se reduzir as incapacidades físicas, assim como para minimizar o preconceito das pessoas com relação a essa doença e com relação a esses doentes, que infelizmente esse preconceito ainda é presente e não justificável, porque, repito, a hanseníase é uma doença tratável, é uma doença curável. Os serviços de saúde que nós temos, principalmente os serviços da atenção básica, aqueles que estão nos bairros, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, precisam estar muito bem preparados para diagnosticar e para tratar precocemente a doença.